As pessoas não entendem, porque segundo ela não é fácil, olha aí a mensagem, não é fácil conviver com essa doença, mas mesmo assim eu não deixo de tomar cuidado com a vida e não limitar a minha esperança de um dia ter a cura. Então a gente decidiu atender essa telespectadora e nós convidamos a médica reumatologista, a doutora Sandra Batista, que já está aqui para conversar com a gente sobre essa temática e trazer para a gente todas as informações. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Prazer ter você aqui com a gente nessa sexta-feira para atender o pedido de uma telespectadora que traz uma incompreensão na fala, né? Ela não contou ali sobre os sintomas que a gente daqui a pouquinho vai falar, mas ela contou sobre a incompreensão e ela disse que não é fácil viver com uma doença, né? Que as pessoas muitas vezes não compreendem, porque quando a gente vê uma ferida, aquela ferida aberta, você se compadece, um braço quebrado, mas quando é algo que as pessoas não visualizam, parece que a gente não se sensibiliza tanto, né, doutora Sandra? Infelizmente, isso acontece. Né? Ela fala sobre dores, sintomas. A dor é o principal sintoma da fibromialgia? A dor é o principal sintoma da fibromialgia. Então, há dores difusas, né? O comprometimento musculoesquelético é muito presente na doença e com dores por todo o corpo, abaixo e acima da cintura, nos membros, na altura da coluna. Mas também tem outros sintomas, né? Como fadiga, dificuldade de concentração e memória, às vezes alterações intestinais. Então, na verdade, a fibromialgia é uma síndrome, porque ela reúne vários sintomas. Porém, o sintoma de dor é o preponderante. É mais presente nas mulheres, doutora? É mais prevalente nas mulheres, sim. E com a idade de início em torno de 25 até 65 anos. Tem um motivo pelo qual nós mulheres somos mais suscetíveis a desenvolver a síndrome? Não, ainda não se sabe por quê. Entendi. Possivelmente alterações hormonais estejam nessa influência, né? Como fator desencadeante e fator agravante. Quando a gente diz que são vários sintomas, muitas vezes a mulher tem dificuldade, a gente fala mulher porque a gente já entendeu que é a prevalência maior, né, da sintomatologia. Até para entender que médico vai, porque de repente vai para uma, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô com dor ali. Como é que a gente chega até o reumatologista? Bom, eu digo sempre que quando você tem dor no sistema musculoesquelético, o primeiro médico a ser procurado deve ser o reumatologista. Sim. Então, principalmente se for uma dor generalizada, como é o caso das pacientes com fibromialgia. Então, a alerta é esse. Se você tem dor musculoesquelética difusa por mais de 3 meses, que seria o tempo, né, em que você já vai suspeitar da possibilidade de fibromialgia, então o médico a ser procurado realmente é o reumatologista. Quando a gente fala em tratamento, a gente fala de tratamento contínuo, a gente pensa em cura? A gente fala de tratamento contínuo. Né? E os tratamentos são diversos, desde medicamentosos a atitudes não medicamentosas, né? Como, por exemplo, o exercício físico, que é de suma importância para os pacientes que têm fibromialgia, é o padrão ouro no tratamento. Sério, né? Doutora? Verdade. Que interessante, que às vezes a mulher está com tanta dor, diz, eu não consigo fazer, não consigo nem sair da cama. Muitas vezes é incapacitante, tem muito atestado de trabalho, atividade laboral, que não consegue ser exercida, justamente por conta dessa incapacidade que compromete a mulher inteira, né? Exato. A pessoa com fibromialgia, ela tem sempre mais dificuldade de desempenhar suas atividades laborais e atividades do dia a dia também, né? Sim. O seu convívio social fica prejudicado, o seu convívio familiar fica prejudicado. Então, de fato, é uma doença que causa muito sofrimento, né, naqueles que a possuem. Uma telespectadora está falando sobre pontos, sobre região, né? Tem uma região mais prevalente, já que é difusa, vai pelo corpo, mas tem uma região que é mais comum que as pacientes relatem a senhora dores? A fibromialgia, a verdadeira fibromialgia, o diagnóstico de fibromialgia, ele é reconhecido pelo caráter difuso das dores. Então, você vai ter dores tanto acima como abaixo da cintura, nos membros, certo? Então, realmente é difusa a dor. Não fica concentrada em lugar nenhum. Porque existem os diagnósticos diferenciais. Sim. Nos diagnósticos diferenciais, aí caberia as dores mais localizadas. Sim, sim. Mas a fibromialgia
como conceitualmente falando, Sim. ela é dor musculoesquelética difusa, ela possui dor musculoesquelética difusa. A Mila traz aqui uma pergunta, não sei se a doutora Sandra vai especificamente dentro desse, né, dizer, mas a gente vai tentar aqui pelo menos conversar sobre. Ela disse que descobriu a fibromialgia depois de um procedimento estético de enzimas. Eu não sei qual é a relação de uma coisa com outra, como foi que ela descobriu isso? Não, eu creio que deve ter sido apenas uma coincidência. Não teria sido esse procedimento que desencadeou o processo, né? Pelo menos na literatura não existe nada correlação, né, a respeito. Mila, agora, uma vez descoberta, a gente não pode esquecer que o tratamento tem que começar imediatamente, né, doutora? Tem que começar imediatamente e tem que ser contínuo, né? E aí entra a figura do especialista, porque ele vai saber triar, ele vai saber dosar as medicações, escolher as medicações. São medicações diversas e que tem que ter doses efetivas, não é qualquer dose que vai dominar o quadro doloroso. Então, realmente precisa do especialista que tenha manejo com a doença. A Nete fala, quer saber se a fibromialgia tem algum sinal, ela fala barulho no tórax, provavelmente se é uma dor difusa, a gente pode pensar que não, né, doutora Sandra? Não, a fibromialgia não causa barulho no tórax. Não causa barulho no tórax. Mais uma, ó, a gente vai fazer o seguinte, à medida que for chegando, às vezes a gente corrige um português ali para ser mais, mas vamos deixar do jeito que vier, que a gente atende mais os nossos telespectadores. A Nilda traz um relato, me dá em tela cheia para eu poder ler. Ela gostaria de saber se é hereditário, porque tem uma irmã por parte de pai que tem, agora a irmã, somos do mesmo pai, é um médico que passou alguns exames que desconfia que pode ser fibromialgia. É a Nilda lá de Mangabeira 8, Cidade Verde. Beijo, Nilda, para você e para sua família. Tem alguma relação hereditária, doutora? Sim, tem. Os estudos mostram que uma vez existindo um caso na família, outras pessoas da família têm uma chance de até 8,5 vezes de também terem a fibromialgia. Então, existe uma relação hereditária importante. Ela também fala ali da questão de exames. Quais são os exames mais básicos que a gente, ou depende de cada caso, ou é clínico? O diagnóstico é essencialmente clínico. Não há exames para o diagnóstico de fibromialgia. De repente, posso fazer exames para descartar, né? Exato. Os exames são para fazer os diagnósticos diferenciais, né? Sim. Mas não para o diagnóstico da fibromialgia. Marcela traz um relato aqui. Marcela, a gente não tem, né? A gente não tem o hábito aqui de fechar diagnóstico de ninguém, mas a gente consegue conversar. Ela diz que tem muitas dores nos pés, nas pernas, nos joelhos, nos braços. Seriam sintomas de fibromialgia, doutora? Bom, ela tem dores difusas, né? Então, se essas dores difusas, elas ocorrem há mais de 3 meses, que seria o tempo onde a gente começa a suspeitar da fibromialgia, e existem outros sintomas correlatos que não são apenas dores, né? Então, de repente, pode ser que estejamos diante de um quadro de fibro, sim, mas precisa fazer uma avaliação mais aprofundada e existem outros sintomas também correlatos. A Daniele fala de uma dor muito específica. E aí, quando a doutora diz, dor difusa, a gente já entende que não vai ser localizada num cantinho só, não. Faz mais de 3 meses que ela sente dor na parte do glúteo, descendo para a perna esquerda. Pode ser fibromialgia. Ó, Daniela, eu nem sou médica, mas quando eu estava grávida, um tal do nervo ciático atacou minha filha. E era mais ou menos isso aí que eu senti. Né, doutora Sandra? Eu creio que não seja da fibromialgia, essa dor mais localizada, com a irradiação única, creio que não seja. Ô, Dani, procure especialista, porque é tão bom fazer os exames, porque é tão bom a gente descartar as possibilidades. E os diagnósticos diferenciais, né? Então, pode ser realmente uma dor ciática, pode ser uma dor do piriforme, então tem várias possibilidades nesse caso dela. A Hélida Rocha, Hélida, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. A gente vai fechar o nosso papo com a doutora Sandra com a pergunta da Hélida. Ela tem fibromialgia, faz tratamento, só que o que teve depois da Covid-19, ela conta que as dores nos ossos aumentaram muito, continua tomando a medicação, só que as dores são tontas, não está conseguindo nem fazer exercício físico. O que é que deve fazer? Na verdade, muita gente que teve Covid-19 reclama que várias doenças, né, teve uma progressão, né, doutora Sandra? Isso é visto, né? Hoje em dia estão se fazendo vários estudos nesse sentido de entender a relação da Covid com o despertar de outras patologias, com o agravamento de patologias já pré-existentes. Então, isso está sendo estudado, né? Então, ela fala que não pode fazer exercício físico, então, certamente tem que
fazer mais medicamento, doses maiores de medicamento, para então conseguir fazer exercício físico, que, como eu falei no primeiro momento, são essenciais no tratamento. Ó, a doutora Sandra disse assim, uma coisa interessante no início do nosso papo. Depende de pessoa para pessoa. Tem dose que para um é suficiente. Aí tá numa crise, você estava tomando aquilo, para quando você não estava na crise? Tá na crise, faz outro ajuste, às vezes acrescenta. Então esse retorno ao médico, sobretudo aquele médico que está acompanhando o seu histórico, é indispensável, né, doutora Sandra? A regularidade, você está sempre presente, você não desistir do tratamento. Isso é uma coisa muito importante, porque eu creio que o paciente que tem fibromialgia, ele às vezes quer abandonar o tratamento, quer procurar alternativas, mas ele não deve fazer isso. Ele deve sempre procurar o seu médico, confiar, e vai chegar num ponto em que essas dores serão dominadas. É um tratamento que exige multidisciplinaridade, exige psicólogo, exige terapeutas físicos. Então, é uma coisa realmente que requer do paciente conhecer a sua doença para procurar a ajuda certa e insistir no tratamento. Muito bom o nosso papo. Doutora Sandra, obrigada por tirar um tempinho do consultório corrido para estar aqui com a gente, trazendo essa informação. Porque é justamente, gente, com conhecimento, com informação, que a gente tira você do senso comum de estar julgando outra pessoa, que tudo começou por uma telespectadora incompreendida na sua dor. E isso é muito difícil de conviver quando alguém olha para você dizendo que você tem frescura, que você tem preguiça. E muitas vezes só a gente sabe as dores que a gente carrega. Então, doutora Sandra, muito obrigada por esse papo e bom fim de semana. Obrigada, né? Que hoje é sexta. Bom fim de semana. Beijo, querida. Obrigada. É isso.